Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a mim e você em Jesus Cristo. Por isso, Ele quer salvar você em Jesus. Aleluia! Nós estamos aqui dando continuidade à palavra, onde eu louvo a Deus pelo seu retorno. O Senhor, não eu. Eu não tenho nada para te dar, eu só quero viver uma vida com Deus para inspirar você, de alguma maneira, mas você voltou e o Deus que de toda graça te recompensará, cada precioso e preciosa que está voltando para a palavra de Deus. Queridos, nós estamos aqui concluindo, segundo Reis, sobre o ouvir do Senhor no altar. É o tema que eu pus nessa noite, o ouvir do Senhor no altar. Deus ouviu a conduta e comportamento do jovem Josias, rei em Israel, que fez o que Deus aprova. Enquanto muitos reis de Israel fez o que Deus reprova, porque adoraram ídolos e fizeram Israel pecar. Infelizmente, hoje, na realidade da igreja atual, nós temos visto, infelizmente, eu repito, muitas congregações adorando ídolos e a liderança fazendo o povo pecar, porque o pecado não é denunciado, a santidade não é pregada, não é levada a sério no espírito, alma e corpo, no abandono das obras da carne e todos os derivados dela, numa vida de sã doutrina para Deus e na comunhão com o Espírito Santo, para agradarmos o Senhor. Aleluia! Meus queridos, olha aqui o Josias, o verso 18, diz assim, capítulo 22, verso 18, diga ao rei de Judá que o enviou, a profeta, Deus falando através de Ruda, a profeta, a profetisa, que cuidava, misericórdia, que bênção, das vestes, do templo do Senhor. Olha que privilégio. O profeta tem que cuidar da conduta e comportamento do espírito, alma e corpo, do templo do Senhor, do sacerdote, dos que servem a Deus. Decai, coman, tebi. Tem que cuidar. O profeta cuida. Olha quem cuidava. A profetisa, quem Deus tomou, ainda que o templo estava em ruína. Mas se veio a ela, recebeu palavra de Deus para saber como se conduzir na alma, no espírito, no corpo, de maneira que aprove ao Senhor. Aleluia, aleluia. Então o verso, ela diz aqui 18, diga ao rei que os enviou para consultar ao Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu de Ilquias lendo para ele. Já que o seu coração se abriu. É isso chamado do Pai. Nesses dias que são últimos, que o Senhor está chamando pessoalmente e chamará a igreja para estar diante dele para sempre, para que eu e você não percamos a vida eterna, arrumando a nossa vida de altar, que somos o templo de Deus. A primeira coisa aqui nesse texto, no verso 19, é Deus viu que ele abriu o coração. Isso aqui é disposição, é motivação a servir, como manda Deus, não como eu penso. E por isso o Senhor disse, você se humilhou. Primeiro ele se arrependeu, viu? Agora eu vou me converter, quer se humilhar, eu vou voltar a fazer o que Deus manda. Diante do Senhor, a ouvir o que falei contra esse lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes. Ele rasgou, ele se despiu diante do Senhor e disse, estamos errados, praticamos errado, quero praticar o certo, me arrependi. E chorou, paramos aqui, nos chorou, na minha presença eu ouvi. Queridos, quantas vezes, infelizmente, esse tempo das nossas vidas,
não há choro, não há vestes rasgadas, coração aberto, humilhar-se e rasgar as vestes. E chorou diante do Senhor, porque não estavam vivendo a palavra. Chorar, por quê? Porque os próprios cristãos estão vivendo com temor e tremor a palavra de Deus. E chorou por ele na presença de Deus. E a Bíblia diz que eu ouvi. Deus ouviu. E porque Deus ouviu, Deus abençoou ele. Muitos estão indo à oração, mas é sem choro. Não há compaixão pelas almas, não há compaixão do Senhor, não há compaixão do próximo. Não há primeiro humilhação por si mesmo. Que não está vivendo, não está agradando a Deus, está em pecado iníquo. Iniquidade quer dizer repetição do mesmo erro e não muda, mas não chora, não se quebranta, não reconhece que está em erro diante do Senhor e não muda. Continua na mesma atitudes e comportamentos diante de Deus. Isso chama iniquidade. Logo transgride e peca. E uma vez pecado, meu amado, e insistência disso, o nosso nome sai do livro da vida, porque ninguém em pecado entrará no céu. E o aroma não é suave, mas um cheiro desagradável a Deus. Deus disse, eu ouvi seu choro, eu vi o rasgar das vestes, eu vi o coração aberto, eu vi a humilhação. Hoje você não vê os crentes chorando, raramente você vê nas congregações o crente chorando, porque ele não está agradando a Deus. Clamar então, nem se ouve. Se abaixar o tom da música, ninguém canta. Se tirar o instrumento, quase ninguém mais canta. Não sente Deus porque não tem o ritmo para embalar? Emoção? Não. Deus quer ouvir. Eu fiz um post disso. Deus quer ouvir. Quer ouvir o quê? O choro por sua palavra, por obedecer a sua palavra, porque Josias obedeceu e chorou, porque o povo desobedeceu Deus e ele não queria desobedecer. Pelo que nós estamos chorando? A geração atual ela tem chorado porque falta ali o calçado, o sapato, a comida, a moradia, o carro, a condição confortável de viver, então ela chora. Ou o corte do salário, ou porque ela não ganha o que queria, então ela chora. Mas ela não chora mais para Deus dar o Espírito Santo. Ela não chora mais para ter um dos ministérios. Ela não chora mais por dons do Espírito. Ela não chora mais para ser usado para ganhar almas. Senhor, dá-me dons para ganhar almas, dá-me ousadia, unge-me para pregar o Evangelho. Ela não chora mais para ouvir a voz de Deus. Ela não chora mais para sentir a presença. Deus, onde está a sua presença? Ela não chora. Mas quem não chora, sabe o que faz? Como os outros reis fizeram reis? Quem não chora diante de Deus por sua palavra para obedecer, reclama, murmura das coisas dessa vida, logo reclama do Senhor que não deu. Por isso que nós estamos vendo uma igreja sem a presença, sem a voz, sem o encontro, sem o poder, porque está sem o Espírito. Porque o Espírito que ele faz o homem como Josias. Quando você ouve a palavra, e a palavra é de Deus, você rasga as vestes, o coração se dispõe, se humilha e chora por obedecer a Deus. Essa é a vontade do Senhor, nosso Pai. Eu e você, para mim e para você. Somos todos servos. E quando assim acontece, Deus dá promessa sobre você e a sua posteridade. Olha isso, verso 20. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados. Ele morreria salvo. Ele vai ressuscitar naquele dia para a vida eterna. E você será sepultado em paz. É isso que quando Deus diz em paz, é porque morreu
com o nome escrito no livro da vida, fazendo o que aprova a Deus. É assim que eu e você temos que morrer, em paz. Quando morrer, esse irmão, essa irmã morreu fazendo a vontade de Deus. Que não sejamos encontrados fazendo o que reprova a Deus, na alma, no corpo e no espírito. Misericórdia. Olha aqui, seus olhos não verão a desgraça. Olho de salvo não vai ver. De quem obedece a Deus, o mundo vai entrar em caos mesmo, mas não verá. Paulo diz, serão livres da ira de Deus, da grande tribulação e de caos que pode vir, não tocará em você. Até saberemos que vou trazer sobre este lugar, e Deus trouxe, se você continuar lendo. Então eles se levantaram, levaram a resposta ao rei. Que maravilha, o rei nem foi e pediu para consultar por ele, mas porque ele obedeceu a Deus, Deus mandou dizer, filho, você não, fique em paz. Porque eu ouvi, Deus quer ouvir o teu clamor no altar, teu coração aberto no altar, tua humilhação no altar, teu rasgar de vestes no altar, seu jejum, oração e palavra. Deus está esperando você. No mínimo, uma hora de qualidade, uma hora pelo menos de qualidade. Damos tanto tempo às tarefas diárias e damos mínimo para o Senhor. A gente lê 3 capítulos, pensa que tá bom. Lê uma porção da Paraxá e tá bom. Tá bom isso para o Senhor da vida, Criador, Deus e Pai, que tem os nossos dias contados diante dele e que estamos aqui para cumprir a obra e a vida para ele. Não morra sem ter feito o que Deus te pôs no mundo para fazer. Nós temos uma obra a fazer. E só se conhece ela quando você vai para o altar. Se você não tem orado, não tem jejuado, não tem lido, você precisa reconciliar com Deus. Você precisa se arrepender. Precisa pedir perdão e pedir misericórdia em choro diante do Senhor. Você e Ele. Porque você abandonou. Quem está no Espírito não deixa a oração, não deixa a leitura, não deixa o jejum. E tem hora marcada com Deus. Nós estamos orando às 18 horas, meu irmão. É vergonhoso falar para você quantos vêm participar da oração. Não sei se é porque trabalha, não sei o motivo, mas eu sei que poucos vêm. E sei também quando eu desafio, ore aí você, sei que não oram. Estão desviados dentro do lugar chamado igreja do corpo, da denominação, e pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não tem hora, nem madrugada, nem manhã, nem tarde, e quando fazem e pensam que é demais. Se nós damos isso que sobra para Deus e depois damos mais ao trabalho, ao estudo, ao meio de ganhar dinheiro, ou ao lazer, ao prazer, nós estamos desviados. Por isso que não há em nós desejo de orar. Por quê? Porque quem gera isso, desejo de jejuar, desejo de agradar a Deus, como o Espírito fez em Josias, desejo de meditar, é o Espírito Santo. E se você usa esse tempo para se envolver na mídia, na rede social, cada vez que você se envolve ali, ela foi criada pelo diabo. Então ele começa a contaminar você e sugar você espiritualmente. Então cada vez menos você tem vontade de ler, de orar e de jejuar, muito menos. Porque o Espírito Santo não participa do que nós participamos quando não agrada a Deus. Igreja, sai da Babilônia. Faça como Josias. Chore porque a palavra não foi obedecida. Quando ele pediu para consultar o profeta quanto ao livro, o livro dizia das crônicas dos reis que não obedeceram a Deus. Ele chorou, rasgou o coração, as vestes, abriu o coração, se humilhou. E Deus ouviu. E deu promessa a esse moço. Foi o rei obediente, chamado menino. Foi profetizado em 1 Reis 10, ele foi profetizado que ia nascer. Será que Deus pode profetizar quanto ao seu filho que vai nascer? Quanto à obediência a Deus, como vai ser a sua filha, Silvana? Se você obedecer, elas obedecerão.
Pais que me ouvem, se vocês obedecerem a Deus, seus filhos obedecerão. Deus disse, Josias nasceu, quando ele nasceu, ele foi profecia que Deus deu a Roboão, que vai nascer o Josias, que vai me obedecer, Roboão, porque você foi rejeitado. Seus filhos, seus netos obedecerão se você, pai, plantar isso agora. Aleluia! Aleluia! Sirva ao Senhor ao menos e total e coração pelos filhos, por aqueles que eles vão herdar. Porque se você não servir, a maldição cairá sobre eles. Mas se você servir, a bênção cairá sobre eles. Porque Deus é um Deus de justiça. Ele falou aqui a Josias e Josias recebeu. Amém, meus irmãos? Tomei mais 20 minutos do seu tempo, 10:20. Quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Porque o diabo está levando os crentes dentro da igreja. Os de fora já estão a caminho, não podem morrer. Mas os crentes estão desviados no caminho largo que conduz à morte eterna. Abandonaram o caminho apertado. Não querem orar. Não jejuam dia nenhum. E não leem a palavra. E quando leem, não temem. Porque não mudam. Temor e tremor eu quero clamar pela sua vida. Josias, quando ouviu as desobediências escritas, rasgou as vestes e chorou. Chorou, abriu o coração, meus irmãos. Eu tenho visto uma geração que tem ouvido pregações e pregações e pregações, tomam ceia e ceia e ceia, e não há mudança. É só pisar no calo, só contrariar um pouco, que você vê onde elas estão. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu te convido a orar nessa hora. Feche seus olhos onde quer que você esteja. Se concentre no Senhor, que te ama. E peça a Deus do Espírito Santo que operou em Josias, quando ele ouviu a palavra, que as pessoas obedeciam, os próprios de Israel, os próprios que Deus obedeciam a Deus, ele rasgou as suas vestes, dispôs o coração, ele se humilhou, e ele chorou. Deus está falando com a sua igreja através deste canal. Ouça o Espírito de Deus. Eu oro, Senhor, agora pelos teus filhos, eles estão orando. Eu ligo na terra, Senhor amado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Impomos as mãos, Senhor, espiritualmente sobre cada um que está aqui ligado. Nós impomos as mãos sobre eles, para que haja temor e tremor, como houve em Josias, Senhor, Espírito Santo. Liberta nessa noite, ressuscita e resgata, cura a alma, o espírito, porque não adianta o corpo ser curado se o espírito e a alma está morto ou doente. Senhor, que nessa noite temor e tremor seja restaurado na vida dos teus filhos da igreja que vai ouvir, aonde quer que chegue minha voz, pela tua palavra, Senhor, como Josias. Que haja, Senhor, a mesma atitude que houve em Josias, haja na igreja de Jesus, nos desviados, congregados, nos perdidos,
nos que estão caminhando. Mesmo Espírito que houve em Josias, age em nós, Senhor, age em nós, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Haja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, dá ordem aos anjos para dissipar obras malignas que estão cegando, que entrou na mente já, que está dentro, que está cegando, está até possuindo, oprimindo. Liberta pelo sangue de Jesus, Espírito Santo. Vai dando a ordem aos anjos, vai visitando cada vida, cada lar, quebrando grilhões, cadeias e amarras na mente, que entrou pelos olhos, na contemplação de ídolos, do pecado. Em nome de Jesus, haja libertação, saia da mente, solta, te repreendo e te expulso agora, saia. Sem escândalo, saia, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E haja, Senhor, revelação, haja Espírito de vida, enche, inunda teus filhos, onde houver arrependimento e conversão, restaura, restitui a vida de altar, de incenso para ti, oração diante de ti. Abandono, Senhor, de tudo que não te adora, em nome de Jesus. Aleluia. Seja sobre ti, receba, aleluia. Em nome de Jesus, meus irmãos, receba, aleluia. Medite nessa palavra, Deus vai falar muito mais com você em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 22, do 1 ao fim. Medite, o Espírito Santo vai ministrar você poderosamente. Vai e vive em nome de Jesus, e ouça o que Ele falar, e se santifique. Haja em nós o sentimento que houve em Jesus, nosso Senhor. Vai viver, haja o amor, a alegria, que haja a paz, paciência, fidelidade, Maju, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como ouvir em Jesus. Obrigado, Rose, que alegria ter você. Os que são de Cristo, vai, vive, meu irmão, crucificaram sua carne, com suas paixões e com seus desejos, porque são de Cristo. Também, Maju, não faltem, somos de Cristo. Declare, meu irmão, Jesus, somos de Cristo. Jesus, amém, minha amiga, somos de Cristo. Jesus, Ele é o Senhor. Vai, vive, ama a sua vida em Cristo. Até já, se Deus quiser.